Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate, mais uma vez aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares. Eu, professor Marcelo Corrêa, eu escolhi aqui o tema Gás e Geopolítica. Vamos falar um pouco aí da relação tensa que ocorre nesse exato momento entre Rússia e Europa. Uma tensão com relação aí ao envio de gás natural, né, sem o qual a geração de energia, o aquecimento, né, das residências fica bem comprometido para, né, o continente europeu. Então o inverno se aproxima, em poucos dias nós teremos o início da nossa primavera, obviamente então o outono do hemisfério norte, e isso significa frio. Para alguns países da Europa, o outono já é bem frio. Inverno, então, nem se fala. Então, vamos analisar um pouco esse tema, que é muito interessante aí para a gente. Vamos lá. Bom, como sempre, tem uma matéria, né? Matéria que me chamou mais a atenção para este tema. Então, tá aqui, da BBC News Brasil. Rússia corta gás à Europa em meio à guerra e disputa por preços. Bom, então... vamos lembrar que a Rússia forneceu, por exemplo, no ano passado, 40% de todo o gás natural utilizado pela União Europeia foi de origem russa. E, evidente, com o anúncio desse corte, a situação, né, da Europa fica ainda mais delicada. Como eu disse, com a aproximação do inverno, a coisa se torna bem mais preocupante e o preço da energia já disparou. A Europa vive um processo inflacionário, como boa parte do mundo, mas especialmente agora, em função da alta do gás, o preço da conta de energia elétrica já se torna insuportável em muitos países do continente europeu. Então, vamos lá analisar melhor esse processo aqui, porque é muito interessante. Bom, quando pensamos em gás natural, a maior parte do gás ele é comercializado através de gasodutos. Existe também a possibilidade da importação, exportação de gás através de navio, né, que é o chamado GLN, gás liquefeito natural. Processo semelhante ao GLP, né, do nosso botijão aí de gás, mas são poucos os navios que têm, né, a capacidade do transporte do gás, e depois poucos são os terminais portuários que têm a tecnologia necessária para a gaseificação. Ele está em forma liquefeita e ele deve ser gaseificado para aí então ser conectado a um gasoduto. Então a dependência está mesmo nos gasodutos, né, numa infraestrutura física e ligando o fornecedor ao consumidor, né, meio que ponto a ponto. Lembrando que a Rússia tem as maiores reservas de gás natural do mundo. Tem petróleo, claro, mas o destaque hoje é para o gás. As atenções estão voltadas para o gás. E, óbvio, a existência dessa infraestrutura capaz de transportar o gás russo para a Europa. O mais importante gasoduto é o Nord Stream 1. Né? Por quê? Bom, esse é o maior gasoduto, ele é capaz de transportar 55 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano. A Rússia tem potencial de fornecer 110 bilhões, só pelo Nord Stream 1 é metade. Né? E esse gasoduto, eu mostro já aqui alguns mapas, mas o gasoduto leva da Rússia para a Alemanha o gás pelo Mar Báltico e a partir da Alemanha ramifica aí para o restante do continente. Um acordo entre Alemanha e Rússia deu origem ao Nord Stream 2, também com capacidade de mais 55 milhões, então só esses dois, né, já garantiriam aí os 100 bilhões de metros cúbicos. Ficou pronto em 2021,
né? Inclusive houve uma crítica por parte dos demais países europeus, porque esse gasoduto basicamente seria exclusivo para a Alemanha e, ao mesmo tempo, fortalece ainda mais, né, o peso da Rússia, deixaria os cofres russos ainda mais aí robustos, né? E é óbvio, nós estamos vendo e já comentamos, estamos vendo essa escalada da Rússia no sentido geopolítico, né? De se fortalecer e se mostrar para o mundo como uma espécie de nova União Soviética. Bom, mas com as críticas ou não, o governo alemão ignorou e participou desse projeto, né, junto com a Gazprom. Gazprom é a empresa que controla o Nord Stream 1. E lembrar que essa empresa é uma espécie de Petrobras, né, uma empresa de capital aberto, mas o controle é estatal, né? E então, óbvio, faz parte daquele grupo de oligarcas, como são conhecidos aí, de bilionários russos girando em torno ali do Putin. Então, um novo gasoduto torna a Europa ainda mais dependente, não da Rússia especificamente, né, mas ainda mais dependente desse grupo que tem claramente o projeto político que eu citei, que é essa nova Rússia numa expansão, inclusive física, né, territorial, como a ocupação aí do leste, do sul da Ucrânia. Mas esse segundo gasoduto não entrou em operação. Faltavam detalhes, né, burocráticos praticamente, e aí começou a guerra e houve, lógico, um distanciamento não só da Alemanha, mas de toda a Europa com relação à Rússia. Então, sabe lá Deus quando esse gasoduto vai entrar de fato em operação, né? Então, hoje o mais importante gasoduto é o Nord Stream 1. Tá? Em julho, a Gazprom fechou por 10 dias, alegando aí a necessidade de manutenção. Tá? No final de julho, retomou, né, o fornecimento de gás, mas reduziu a 20%. Tá? Reduziu a 20%. Então, a Gazprom passou a fornecer 20% do contratado, né? Sendo que ultimamente estava entregando só 40%. Então, o continente europeu, né, via Alemanha, passou a receber 1/5 do gás que esperava receber. Né? E agora, alegando a necessidade de uma manutenção urgente, tá? Colocando até a existência do gasoduto né, resistência física, imagina, que poderia, né, resultar de uma explosão ali, então resolveu encerrar, né, fechar literalmente o envio de gás. Não temos certeza se de fato existe esse problema técnico ou nada mais do que uma articulação, né, para pressionar a Europa para suspender os embargos comerciais que foram erguidos no sentido de pressionar a Rússia para que ela retire suas tropas da Ucrânia. Aí me parece um pouco até de ingenuidade da União Europeia, né? Achando que poderia impor, né, sanções comerciais, poderia de alguma maneira embargar, né, o comércio com a Rússia, prejudicar a economia russa, para forçá-la a deixar a Ucrânia e ao mesmo tempo achar que teria acesso ao gás russo de uma forma indiscriminada, como se fosse uma realidade à parte, como se a Rússia, como se o Putin não fosse interferir, né? E agora veio a resposta, né? A reação russa. Nós temos que fechar, nós temos que fazer manutenções e não estamos conseguindo realizar as manutenções em decorrência dos embargos comerciais. Então, só a suspensão dos embargos comerciais vão trazer, né, uma realidade econômica normal para que a Rússia possa, então, desenvolver aí a manutenção necessária para que o gasoduto volte a operar. Então, claramente, é a Rússia fazendo uso desse poder que ela tem,
pela importância do gás para o continente europeu. Óbvio que isso não ia passar despercebido, principalmente, né, na mente de um grande jogador aí, porque nós estamos falando, óbvio, em geopolítica, estamos falando em um jogo de poder, e nesse ponto o Putin é, sem dúvida, um grande estrategista. Não estou falando, goste ou não dele, né, reconhecendo como um estrategista na realidade geopolítica, evidente. Ainda para reforçar essa situação bem complicada, né, que hoje atravessa o continente europeu, vamos lembrar que para alcançar as metas estabelecidas no Acordo de Paris, né, com uma redução ambiciosa aí da emissão de gases de efeito estufa, os países europeus vêm desativando rapidamente as suas usinas termoelétricas abastecidas com carvão mineral, né, que são, sem dúvida, as mais poluentes. Mas se você desativa uma usina a carvão mineral, você aciona uma outra ou faz uma migração, né, de carvão para gás natural. Então isso deixou o continente europeu mais dependente do gás russo, né, e de outras fontes renováveis, não poluentes, mas que ainda não dão conta, né? Não dão conta de gerar energia no volume que a Europa precisa e com preços, né? Preços competitivos. A economia europeia já há muito tempo não cresce com, né, vigor. E uma crise energética, uma alta no preço da energia só traz mais complicações, né? E como num outro papo que nós já tivemos, né, dos nossos vídeos aqui lançados todas as quintas-feiras, eu lembro do ex-secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger dizendo para não colocar a Rússia numa sinuca de bico, para não pressionar a Rússia. A Rússia vai reagir e não se sabe que ponto pode ser essa reação, querendo acuar a Rússia, né, como o próprio Putin, na sua biografia, ele faz uma analogia dizendo que um dia ele tentou capturar um rato, ele acuou o rato em um canto e esse rato se ergueu furioso contra ele, né? Então muitos enxergam aí esse relato como, né, na verdade ele está querendo passar uma mensagem para o mundo. Não pensem que vocês podem pressionar a Rússia. A Rússia acuada é ainda pior. E como também citei nesse nosso papo aí de primeiro semestre, também nas falas do ex-secretário de Estado norte-americano, que pressionar a Rússia atualmente vai fazer a Rússia se aproximar ainda mais da Índia e da China. Bom, por exemplo, o petróleo russo, ele era 1% do que a Rússia exportava era para a Índia, né? Bom, praticamente uma exportação simbólica, né? Hoje é 18%. 18% de todo o petróleo que a Rússia exporta para a Índia, né? As exportações para a China subiram 55% numa comparação aí com o ano anterior. A Arábia Saudita era o maior fornecedor de petróleo para a China. Hoje é a Rússia. Isso números, né, do próprio governo chinês. Então, nós estamos vendo uma Rússia mais próxima da Índia, mais próxima da China. Vamos lembrar que os três já fizeram um exercício militar em conjunto, né? E que o que a gente vê atualmente é uma Rússia mais forte. Uma Ucrânia que vira e mexe, comemora a conquista, a retomada de algum território, mas parece algo, né, simbólico, e a Rússia cada vez mais presente no território ucraniano. Parece que nós não vamos ver uma retirada, e o que, né, mais aí hoje nos apresenta é uma Ucrânia que vai perdendo apoio e vai, parece, tudo indica, perder boa parte do seu território.
Bom, temos aqui um mapa mostrando os principais gasodutos, né, que fornecem o gás russo para o continente europeu. E na parte norte, né, nós temos aqui o Nord Stream, o 1 e o 2. Portanto, temos ali, reparem nas cores, o vermelho e o azul. Né, eles estão ali em paralelo, mas lembrando que só o 1 está em atividade. O 2 está pronto, mas depende aí de certos detalhes burocráticos e, óbvio, as negociações em meio à guerra se tornam bem mais complicadas. Então, temos o Nord Stream 1 como o mais importante deles. E o interesse russo na construção do Nord Stream, como também do Turk Stream, mais ao sul, dê uma olhada aí, ele foi inclusive ampliado recentemente. Tem algumas ramificações, né, que não aparecem aqui, é claro, mas a ideia desses gasodutos, tanto no Mar Báltico ao norte, como no Mar Negro ao sul, a ideia é que o gás russo possa chegar na Europa sem passar pela Ucrânia. Porque vocês podem ver, tem o Irmandade Soyuz. Né? Só que esses gasodutos são parcerias envolvendo Rússia e Ucrânia que nos tempos da União Soviética não havia problema algum. Não é? Por quê? Porque a Ucrânia era uma república soviética tanto quanto a Rússia. Mas agora são países independentes e uma relação não muito amigável. Vamos lembrar que a Rússia chegou a interromper o fornecimento de gás para a Europa, né, via Irmandade Soyuz, alegando que a Ucrânia estaria roubando o gás aí no meio do caminho. Né? Então, alegando aí necessidade de verificações e também de manutenção, interrompeu, já dando um recado para a Ucrânia e um recado para a Europa. Isso é coisa da primeira década desse século aqui. Teve um recado duplo. Ucrânia, podemos ocupar o seu território. Lembra que muitos russos moram na Ucrânia e acabou ocupando. E um recado para a Europa, que parece que agora se concretiza. Sem o nosso gás, vocês congelam. Né? Então a capacidade aí dos dois, né, do Irmandade Soyuz é enorme, é 85 milhões de metros cúbicos por ano, mas, como eu disse, tem aí o inconveniente de passar pela Ucrânia. Então você tem os gasodutos do norte direto para a Alemanha, que, óbvio, vamos lembrar, é o carro-chefe aí da economia europeia, recebendo diretamente o gás. Né? E agora, né, quando vem a notícia de que o Nord Stream 1 fecha o envio de gás para a Europa, é muito, muito preocupante, sem dúvida. Dê uma olhada aqui, numa matéria do Caderno Mundo, do jornal Valor Econômico. Como a Europa deve atravessar o próximo inverno sem gás russo? Quer dizer, o jornal está partindo aqui do pressuposto que até o inverno não vai ter o restabelecimento do fornecimento de gás. Preços do gás natural caíram, mas após atingirem níveis recordes. Mas países da região ainda enfrentarão um desafio enorme para atender a demanda das famílias e das empresas. O preço do gás e, consequentemente, o preço da energia elétrica vem atingindo níveis estratosféricos. E eu estou falando isso de acordo com a renda do alemão, do britânico, do francês. Não podemos fazer um paralelo, valor da energia aqui, energia ali. Nós temos que fazer um paralelo, porém, levando em conta, óbvio, os salários. O salário médio, a desigualdade, o poder de compra, né, como um todo. Então, na realidade europeia, hoje, a conta de gás, a conta de energia elétrica são duas contas que estão, de fato, atrapalhando aí, em muito as finanças das famílias europeias. Né? E veio também a notícia de que a Alemanha, que é o maior consumidor, né, do gás russo, que a Alemanha estava com os seus reservatórios completos. Por quê? Porque é no verão
que, devido às altas temperaturas, não se utiliza o gás, evidente, para aquecimento doméstico. Então, é no verão que eles conseguem reservar, armazenar parte do gás importado. Então, no verão, eu armazeno uma parte do gás para poder, depois, enfrentar o inverno numa situação um pouco mais confortável. Porque no inverno eu vou contar com um novo envio e também com o gás que eu tenho armazenado. Então, que ao saber dessas reservas, né, plenas, ao saber que a Alemanha está com os seus reservatórios cheios, que teria, então, vindo aí a ordem do Putin, através da Gazprom, que é controlada pelo Estado, de corta o envio, assim você força a Alemanha a utilizar suas reservas, e aí a situação no inverno vai ficar mais complicada, porque no inverno as reservas estarão significativamente baixas, tá? E não vai ter uma nova remessa de gás, exceto se a Alemanha se empenhar em convencer os demais países europeus a eliminar o embargo comercial que existe, né? Então, daí a ideia de que é um jogo mesmo, né? Estamos falando de um jogo no aspecto geopolítico, claramente. E aqui uma matéria também da BBC News Brasil, uma matéria de julho, final de julho deste ano, uma situação que, assim, muitas vezes aqui no Brasil a gente não pode, né, imaginar que algo esteja acontecendo, sobretudo num país, né, como a Holanda, ou Países Baixos, né, seria a maneira correta, mas subentende-se. Imaginar que uma coisa dessa aconteça na Europa e, sobretudo, num país tão bem organizado como os Países Baixos, né? O que acontece? A Holanda tem grandes reservas de gás, nada parecido com a Rússia, mas a Holanda tem. E a extração de gás vem, nos últimos anos, né, acontecendo num ritmo tão acelerado que o próprio solo, né, holandês está, em alguns lugares, cedendo. A retirada do gás faz com que ocorra uma compactação, né, das camadas lá no subsolo. E essa compactação, por via das vezes, pode chegar até a superfície, um solapamento, né, uma queda do solo, uma movimentação do solo. E estamos falando de moradias que tem mais de um século, moradias que têm uma estrutura, né, de madeira, e que várias casas em alguns vilarejos, né, no interior da Holanda, estão comprometidas, como nesta imagem aqui. E é curioso, né? Sabemos das políticas de bem-estar social, não vamos entrar no mérito de como a Holanda enriqueceu tanto, né? Um país tão pequeno conseguiu enriquecer tanto. Sabemos muito bem aí dos desmandos nas colônias e ex-colônias por aí. Agora, você vê um país tão rico quanto este e, de repente, algumas dezenas de proprietários estão perdendo suas casas e sendo obrigados a acionar a justiça para ter pelo menos um mínimo, né, necessário, uma indenização, já que foi o Estado que autorizou a exploração do gás. E a exploração do gás está fazendo com que o solo, né, se movimente. E nada acontece. Nessa matéria aqui da BBC, vocês podem encontrar a partir do texto que está aqui, tem lá a entrevista com alguns proprietários que simplesmente estão desapontados, alguns já com uma certa idade, e aí desapontados com um Estado holandês que os deixa na mão e que inclusive vem autorizando novas explorações de gás. E até tem a fala de um ministro de Minas e Energia, né, algo do tipo, dizendo que o que nós podemos fazer? Dependemos do gás, o continente precisa do gás. O que fazer? Não sei, eu imagino que olhar um pouco melhor para, né, um pouco mais de atenção, de empatia para essas famílias numa situação inusitada, né? Mas é isso.
Com certeza, aí pelo semestre vamos ver muito ainda desse jogo geopolítico envolvendo a Rússia e Estados Unidos, Europa, China e tudo mais. Mas é um bom tema aí para a gente refletir um pouco. Então é isso. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.